Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, bastante animado com esse bull market lá fora. Eu também, sabia? Pois é. Eu também tô muito animada com o bull market lá fora. A gente tem visto vários setores da Bolsa Americana andar muito bem, especialmente o segmento de tecnologia. Acho que a gente teve alguns destaques muito interessantes nessa semana. Coisas que a gente vai falar aqui. Assim, me parece que a gente está num movimento bastante robusto mesmo, de busca por novas alternativas, de busca de novos investimentos mesmo, de oportunidades. Lá fora está bastante animado. Eu concordo com você. Hoje a gente vai ter um episódio quase todo focado no exterior. Então a gente vai falar sobre o corte de juros nos Estados Unidos, que parece estar vindo. Novos dados da economia americana favorecem esse cenário do corte de juros ainda em 2024. Para explorar esse tema, a gente recebe Matheus Spies, que é analista macro da Empíricos Research. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lari. Eu é que agradeço sua presença sempre ilustre e a gente vai falar também sobre inteligência artificial. Quem será que está ganhando essa corrida? Essa semana a Apple fez um grande evento para lançar suas novas funcionalidades de inteligência artificial e a gente vai entender com Pedro Carvalho, que é analista de ativos de tecnologia da Empíricos Gestão, se a gigante de tecnologia vai conseguir alcançar os pares nesta corrida. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Lari. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. E, claro, nosso compra ou vende focado em investimentos em dólar. Apple, Microsoft e um ingrediente secreto aí de política que vai ser diferente nesse compra ou vende de hoje. Bom, antes da gente começar, eu queria te falar que é loucura você ter todos os seus investimentos concentrados aqui no Brasil. Por isso, a Empíricos está com uma nova iniciativa chamada O Investidor Global. Eu, pessoalmente, estou muito animada com esse novo produto. Para você conhecer mais, o link está na descrição ou o QR Code aí em algum lugar da tela para você poder entender melhor como será essa nova jornada aqui. Bom, vamos lá. Corte de juros nos Estados Unidos. Matheus, o payroll tinha inicialmente desanimado o mercado. O payroll é o relatório de mercado de trabalho mais importante dos Estados Unidos. Veio com uma criação de vagas em maio, 51% acima do esperado. Isso é uma surpresa positiva muito grande, né? Contrariando dados anteriores que apontavam um mercado de trabalho mais fraco nos Estados Unidos. Mas logo depois saiu o CPI, que é o indicador de inflação ao consumidor, equivalente ao nosso IPCA, que veio abaixo do esperado, com uma composição super boa, arrefecimento da parte de serviços, assim como o PPI, que é equivalente ao nosso IGPM, que mede aí a inflação no atacado, que veio hoje de manhã acima do esperado também. Além disso, antes de passar a palavra para você, o FONC, que é equivalente ao nosso Copom, decidiu na quarta-feira, sem surpresas, né, pela manutenção dos juros no mesmo patamar atual, mas no gráfico de pontos, né, que traz a previsão mediana aí dos integrantes da autoridade para os juros, a autoridade passou a prever um corte de juros esse ano, versus 3 cortes anteriormente, né, nesse mesmo relatório divulgado anteriormente. Vários sinais aí um pouco contraditórios, mas o mercado está reagindo bem. Como você está avaliando esse momento de inflação e juros no mercado americano e este comunicado, essa mudança que a gente teve no comunicado? Olha, apesar do payroll, me parece que a economia americana de fato está caminhando para uma normalização, uma desaceleração. O que permitiria, não agora, mas em um segundo momento, queda dos juros. Essa parece ser a tese para a qual estamos caminhando. O conservadorismo por parte do Fed, no comitê de ontem que você mencionou, ele é natural e muito esperado. Confesso que até me surpreendeu o fato deles terem já, no consenso, no dot plot, esperado um só corte esse ano, mas lembrando que está bem dividido, então as coisas podem mudar. Da mesma maneira que há 3 meses, é um relatório trimestral. 3 meses o pessoal esperava 3 cortes, agora espera 1, a gente pode chegar em setembro e eles cortarem. É uma possibilidade. São sempre cenários e probabilidades associadas. O grande ponto aqui é que, independente de qualquer coisa, será 1 ou 2,
ciclo de corte de juros vai começar. Aos moldes que já começou a acontecer na Europa também. Em outras palavras, me parece ser um gatilho positivo para ativos de risco e, em especial, para mercados emergentes, que desde o começo do ano sofreram com saída de recursos estrangeiros que voltaram para os Estados Unidos. Em um primeiro momento também por conta dos juros estarem altos, e em um segundo momento porque o growth está lá, né? Em especial tecnologia, que o Pedro vai poder comentar aqui. Agora, o contexto geral me parece ser de que, apesar do conservadorismo, a gente está caminhando para uma economia normalizada e, portanto, cortes de juros são esperados. Apesar desse payroll, que me pareceu bem estranho. O próprio Jeremy Powell relativizou o payroll, falou que ele estava estranho, de fato não conversou tão bem. São duas pesquisas diferentes, são feitas de maneira diferente, com a taxa de desemprego que subiu. Algumas casas já há algum tempo estão questionando a qualidade desse emprego criado no payroll, né, muito part-time, que não teria uma correspondência tão grande em massa salarial, etc. A gente até vê massa salarial ainda bem robusta, o que permitiria consumo, etc. Mas a qualidade não está tão boa, né, como se deveria ser. Então existe algumas, eu vou dizer excrescência, na falta de uma palavra melhor, dentro do dado, o que inclusive tem prejudicado as projeções, né, dos investidores. Mas, apesar disso, a gente deve, ao longo dos próximos meses ainda, ter dados que não conversam bem. O contexto geral me parece ser uma convergência. E o CPI e PPI dessa semana nos disseram isso. Em havendo dados entre junho e agosto que conversam com o CPI e o PPI abaixo do esperado na inflação, abaixo do esperado na atividade, a gente pode ter sim 2 cortes de juros, um em setembro e um em dezembro, né, 25 pontos em cada. Seria muito bom, né? Não só para a Bolsa Americana, mas para as bolsas emergentes. O que me chama muita atenção e que eu achei muito curioso é que, assim, o mercado novamente está trucando o Fed, mas dessa vez para o outro lado, né? Porque a curva de juros futuros americana continua precificando 60% de chance de ter um corte de juros na reunião de setembro, né? Apesar do gráfico de pontos, ainda que dividido, tenha mostrado apenas um corte para esse ano. Agora, João Piccioni, eu estou muito curiosa para ouvir sua opinião. O Fed quer cortar, isso está claro, pelo menos o Powell quer cortar. Mas você acha que eles vão cortar? Eu acho que eles têm um desejo, assim, maluco de cortar juros, de deixar essa política monetária mais frouxa, mas eu acho que o Federal Reserve não vai cortar. Se a gente olha um pouco os números que vieram aqui de inflação, o CPI, ele foi bastante puxado ali por energia. E se a gente vai para o core já ficou um pouco mais, né? Se a gente tira aqui energia, comida, ele já ficou mais ali naquela mesma dinâmica inflacionária que a gente viu o mês passado, que ainda é uma taxa de inflação de 3,3% ao ano, ainda é uma coisa bastante parruda. Daqui para o final do ano, nós teremos ainda uma onda de gastos governamentais para fazer o Biden ser o presidente. A gente pode falar de Biden ainda. E eu não acho que a inflação vai arrefecer tanto. Veja, não é que ela não vai arrefecer, ela vai arrefecer. Acho que o Matheus tem um ponto, assim, ela vai cair. Mas, se a inflação cair e a gente tiver uma economia pujante, e aí o Fed de Atlanta deu um soluço na semana passada, mas nos dados que saíram nessa semana, a projeção de PIB para esse segundo tri já está na casa dos 3% de novo. Se essa dinâmica continua, quer dizer, PIB americano crescendo mais que 2% ao ano, com uma inflação controlada, por que raios eu vou mexer na política monetária? Esse é o ponto, né? O Fed, ele não faz aquele forward, olha para frente as expectativas, não, porque a economia vai se desacelerar, não, ele espera a confirmação para ele baixar juros. Eu ainda tenho dúvidas, eu acho que o Fed não vai baixar juros, acho que o mercado ele vai ficar trabalhando com essa questão aí das expectativas e a gente vai ver essa probabilidade aumentar e decair conforme o tempo vai passando, mas quando eu olho para o setor corporativo e vejo o crescimento de lucros, olho para a indústria americana, continua crescendo, déficit fiscal continuando colocando dinheiro,
A própria política monetária do Fed, que a partir de julho vai ser muito mais frouxa sob a ótica do quantitative tightening, eu não vejo espaço para cair juros. Eu acho que o Powell ele vai ficar com esse discurso. Bom, vamos lá. Vamos voltar para dezembro, né? O discurso era, nossa, o Powell vai chegar em março e vai ter a primeira queda. E as coisas vieram acontecendo. Em março ele fez o mesmo discurso que ele fez em fevereiro. Depois ele fez o mesmo discurso. E agora ele está fazendo o mesmo discurso. E ele vai fazer o mesmo discurso em setembro. E aí, beleza. Dezembro vai ser outro jogo. Dezembro a gente vai estar sob uma nova direção ou não, né? E aí a gente vai ver qual vai ser a política do Powell quando o novo governo chegar. Eu não acho que ele vai se meter nessa corrida eleitoral, que vai ser bastante intensa. Vai ser bastante neurótica, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Alguma coisa muito séria, muito grave. Algum evento de cauda que a gente não consegue controlar. Ao que tudo indica, parece que essas coisas estão ficando mais improváveis, né? Quer dizer, a cauda está diminuindo daqui até o final do ano. Então, eu acho que os juros não caem. E também você acha que a Bolsa Americana não depende do juro cair para continuar andando, né? Bolsa Americana nunca dependeu dos juros para subir. É maluca essa história, mas se a gente volta no tempo e mede as correlações, você vai ver que a Bolsa Americana ela tem um drift, né? Ela ascende mesmo em mercados com juros muito elevados. Aliás, o trade que é errado da nossa cabeça, talvez, da nossa cabeça em geral, a cabeça do investidor em geral, é que a Bolsa só sobe quando os juros caem. Não é verdade. Quando os juros estão elevados, existe um motivo. O motivo é a economia está quente, os lucros estão crescendo. Então, essa razão entre lucros crescendo e, vamos dizer, lucros crescendo e juros estável, vamos lá, se esses lucros crescem mais do que o efeito dos juros, a bolsa sobe. É o que a gente está vendo aqui acontecer. O S&P, desde desde o terceiro trimestre do ano passado, mais exatamente, só cresce lucro. Vem crescendo lucro recorrentemente. Tanto é que a Bolsa Americana fez bottom quando? Bottom, né? Fez o piso quando? Dia 26 de outubro de 2023. E de lá pra cá a gente entrou num baita bull market. Sim. Eu acho que a direção importa e eu acho que estabilidade também é bom. Eu acho assim, ainda acho que juros subindo é difícil, né? Tanto que você comentou do Vale, né? Que a gente teve em outubro do ano passado. Nesse momento, ainda existia uma possibilidade real e muito plausível do Fed ter que subir o juro ainda, né? Até que esse momento, em algum momento, isso foi tirado da mesa. Exatamente na primeira na reunião de novembro do ano passado, quando o Powell ele foi, assim... Na verdade, ele convidou todo mundo pra bailar. O Brasil bailou junto, né? O Brasil bailou junto. Esse daí foi o título do Diário de Bordo de novembro. De um dos diários de bordo de novembro. Eu concordo com você que a estabilidade é muito boa. E eu acho que ela torna, assim, não só a bolsa atrativa, mas ela torna a renda fixa também ainda atrativa, né? Eu acho que esse patamar de juros que a gente tá vendo lá, você tinha falado isso, né, Matheus? É o mais alto em 23 anos. Você escreveu isso no M5M de hoje, né? Posso fazer um pontinho aqui? Eu escrevi no diário de bordo de hoje, que deve estar no ar aí. Eu acho que assim, tem um grande problema dessa questão da renda fixa atrativa. A renda fixa não está nada atrativa. O papel moeda não está nada atrativo frente às oportunidades que você tem hoje no mercado de multiplicar a tua criação de riqueza. Quando você olha para o mercado de tecnologia e você vê lá as Big Techs e você vê a capacidade dessas Big Techs em gerarem a quantidade de dólares que elas estão gerando, ou quando você olha para a Bolsa Brasileira e você olha as empresas sendo negociadas na raspa do tacho, a única coisa que eu vejo que é trash hoje é essa renda fixa. Cash is trash today. É exatamente sobre esse tipo de oportunidade que eu queria falar agora, né? Aliás,
Os principais índices acionários americanos fizeram novas máximas históricas nessa semana. Tanto o Nasdaq, que é mais concentrado em empresas de tecnologia, quanto o S&P, que em tese é mais diversificado, mas hoje também é dominado por techs, né? E um dos destaques tem sido justamente a Apple, que tinha sido ultrapassada pela Nvidia, né, para se tornar, que a Nvidia tinha se tornado a segunda empresa mais valiosa do mundo, mas agora o jogo virou novamente, né, e a Apple voltou aí a ser mais valiosa do que a Nvidia. Ela se voltou a ser a mais valiosa do mundo, se não me engano, né, a Apple. Bom, Pedro, queria te perguntar, o que está por trás deste hype em torno da Apple, né? Por que a companhia subiu tanto essa semana? Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a expectativa do mercado. A gente vem de uma expectativa represada. Desde que as Big Techs começaram a se movimentar em relação a AI, a Apple ficou inerte. Ela ficou quietinha no canto dela. Muita cautela no posicionamento em relação à inteligência artificial. É até curioso, porque se você vê, a maioria das empresas, todas queriam colar no tema de inteligência artificial de alguma forma. Então, a gente até comentou numa das palestras que a gente teve recentemente, que se contava a quantidade de vezes que os CEOs, os executivos das empresas, falavam o termo AI. A Apple ia para o exato oposto. Ela não se posicionava. E aí isso foi criando no mercado uma expectativa. Poxa, a Apple é uma empresa grande. Até, se eu não me engano, no final do ano passado, era a empresa mais valiosa do mundo. Quando que ela vai se posicionar? Quando que ela vai mostrar a sua solução de inteligência artificial? Então, isso criou esse desejo reprimido e, obviamente, o mercado penalizou a Apple. A Apple acabou perdendo a posição para a Microsoft. Nesse ano, ela vinha, inclusive, de todas as Big Techs, ela era, se eu não me engano, a única que vinha trazendo uma rentabilidade negativa. E aí isso explica o hype que a gente está vendo essa semana. Acontece a WWDC, que é o evento deles voltado aos desenvolvedores, onde eles apresentam, né, as inovações, os lançamentos que vão acontecer ao longo do ano, e eles finalmente se posicionam. Claro que a Apple, eles não iriam se posicionar de qualquer forma. A AI deles não é Artificial Intelligence, é Apple Intelligence, ou seja, até a inteligência artificial eles deram um jeito de fazer um rebranding. Uhum. E assim, apesar de soar uma coisa meio forçada, quando você para e analisa a proposta de valor deles, até faz sentido o rebranding. Porque quando você para e analisa o panorama geral de inteligência artificial, você tinha um paradigma que era muito puxado principalmente pela lógica da NVIDIA. Oferecer cada vez mais poder computacional em computação em nuvem, acessível de forma generalizada para todos, para as empresas, né, majoritariamente, que iriam utilizar a inteligência artificial nos seus processos. A Apple ela vem com um paradigma muito mais voltado para as pessoas. Eu acho que é até interessante situar um pouquinho isso, porque AI é um termo que vem muito associado a ganhos de produtividade. Isso tem tudo a ver com o discurso que a gente vem vendo até agora. A Apple, ela vem trazendo um outro discurso que ela tem a ver com facilitação. Então, como que você facilita essa interface entre humano e computador? E aqui é uma mudança de paradigma muito grande. Então, assim, isso justifica esse hype todo que a gente está vendo. E aí, até aproveitando, Lari, queria comentar uma coisa. Quando a gente fala de inteligência artificial, fala-se muito em hype, né? Fala-se muito em quase que moda, né? Isso é uma moda, passageiro, vai passar, vai acabar. As pessoas precisam entender que inteligência artificial não é uma coisa nova. A inteligência artificial, na verdade, ela é mais velha do que todos nós aqui. A primeira vez que o termo foi utilizado foi na década de 50. Nossa. Faz bastante tempo. Então, naquele momento, as pessoas começaram a idealizar o que seria inteligência artificial. Elas estavam começando a entender como seria a comunicação entre máquina e humano, porque naquele momento a computação também veio evoluindo. E existia um desejo de que essa interação acontecesse de uma forma humana, conversando com a máquina sendo capaz de entender sua voz, sendo capaz de visualizar. Obviamente isso não aconteceu. A gente sabe que acabou indo para um outro caminho, mas as pesquisas, os desenvolvimentos de inteligência artificial continuaram. Então a gente chega agora nesse momento onde a gente tem poder computacional, onde a gente tem software, algoritmos muito mais avançados para poder realizar aqueles sonhos que existiam no passado.
mas não é moda. É uma coisa que ela vem se desenvolvendo ao longo dessa nossa jornada tecnológica. Eu diria que esse momento agora da Apple é um momento pivotal na história da inteligência artificial, onde a gente vai ter uma democratização muito maior da inteligência artificial. Imagina, hoje a maioria das pessoas vê a inteligência artificial como uma ferramenta, algo que você vai lá e acessa o ChatGPT para realizar uma coisa. O que a Apple apresentou é a capacidade de você, interagindo com a Siri, realizar tarefas sem ver a inteligência artificial, sem precisar abrir uma aplicação. Na verdade, a Siri ela vai fazer isso por você. Então, ela se transforma em uma interface, a inteligência artificial, como uma interface para poder facilitar todas as tarefas, todas as atividades que você deseja realizar ali dentro dessa plataforma, dentro desse ecossistema da Apple. Inclusive no âmbito pessoal, né? Porque, assim, pelo menos, eu uso muito AI, né? Vou aqui com a pretensão, mas eu uso, na verdade, ChatGPT muito no trabalho, assim. Eu uso como uma ferramenta de produtividade para ganhar tempo em diversas coisas. Mas, assim, no pessoal, eu uso muito pouco, assim, no dia a dia, né? No meu cotidiano pessoal ali. Então, de fato, eu acho que faz super sentido o que você falou. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Pedro, e se João quiser comentar também. Como você falou, a Apple ficou um pouco para trás, né? Eu acho que ela entrou, eu não vou dizer tardiamente, porque assim, não deu nenhum ano que começou esse frenesi da inteligência artificial. Então, assim, é que no mundo da tecnologia, a noção de tempo ela é muito, muito distorcida, né? A inovação ela é muito veloz. Mas ela entrou depois dos pares, né? Esse é um fato. Você teve ali a Microsoft embarcando AI no pacote Office. Você teve o Google lançando a ferramenta de inteligência artificial, que é o Bard, né? Agora é Gemini. Agora é o Gemini. Ah, mudou de nome. Agora é Gemini. Muito bem. Enfim, e você teve a NVIDIA que entra com a parte do hardware, né, do processador em si. Com esse movimento da Apple, como que vocês enxergam, assim, quem está usando melhor esse tema, né, no seu negócio, nos seus produtos? Quem está alavancando melhor esse tema na companhia, na opinião de vocês, até esse momento? Você quer falar primeiro? Pode falar. Na minha visão, e isso é muito curioso, né? Porque apesar da Apple ter ficado parada, e eu diria cautelosa, e eu vou explicar por quê, eu acho que ela, assim que ela entregar esses produtos, né? Porque nesse momento é muito mais a sinalização do que vai acontecer, isso ainda vai acontecer, mas ela traz uma integração que até então não foi vista em nenhum outro player. Vamos pegar o Google, por exemplo. O Google tem toda a plataforma dele e ele vem tentando se posicionar de forma dominante, digamos assim, em relação à inteligência artificial. O custo reputacional para o Google tem sido muito grande, porque essas implementações, essas utilizações de inteligência artificial na plataforma do Google têm gerado fricção com o próprio modelo de negócio deles. Por exemplo, a parte de busca. Então, eles já têm, por exemplo, uma reputação tremenda na parte de busca. Quando você começa a incorporar a inteligência artificial, que pode alucinar, que pode gerar uma série de resultados não desejados, como cola na pizza, por exemplo. Você pega e atrapalha. Isso é um custo reputacional para o Google. Então, você começa a desmoralizar a empresa. A Apple jamais ia correr esse risco. Então, ela foi muito cautelosa nesse sentido. E se ela faz esse posicionamento agora, é porque ela conseguiu controlar todos os pontos que, na visão dela, poderiam, de alguma forma, comprometer a reputação dela. Então, apesar de não ser algo que está acontecendo agora, nesse momento, eu diria que ela vai ser... ela é o player que vai conseguir incorporar da melhor forma possível a inteligência artificial em todos os seus produtos, de uma forma tão boa que você não vai ver a inteligência artificial. Ela vai simplesmente acontecer e você não vai ter ideia daquilo. Que, para mim, é a mágica do negócio, entendeu? Como que isso está acontecendo? Tem uma inteligência artificial por trás. Então, não é você vendo que tem ali uma ferramenta ou outra sendo utilizada. Tudo bem, tem a questão da parceria com a OpenAI e o ChatGPT. Nesse ponto, você vai ver que está sendo utilizado, se você permitir, os modelos da OpenAI. Mas, tirando isso, todo o resto acontece dentro do ecossistema da Apple de forma muito fluida, muito integrada, sem fricção nenhuma. Então, eu diria que eles
são muito capazes, estão sendo, né, muito capazes de incorporar isso de maneira, diria, única, né? Quando você analisa o que todas as outras Big Techs estão fazendo. Isso é muito incrível, né? Porque realmente, assim, você tem o OpenAI que ele tem um produto, né? O Google tentou embarcar, mas não deu certo, como você falou. A Microsoft embarcou no pacote Office, né? Que é um produto também, mesmo assim, de difícil acesso. Agora, vamos supor que eu queira acessar essa AI da Apple. Uhum. O que eu tenho que fazer? Eu atualizar o software do meu celular? Esse é um bom ponto, e eu acho que por isso que a gente vê, assim, um cenário tão promissor para a Apple, você vai ter uma atualização de hardware. Então, vai ser necessário que você compre novos dispositivos. Porque quando você pensa numa inteligência artificial sendo executada no seu dispositivo, você tem necessidades de hardware que hoje não estão implantadas, digamos assim. Perfeito. Tá? Então, assim, o poder computacional desses dispositivos atuais, ele é limitado e não permite uma série de execuções, de realizações por essa inteligência artificial. Então, isso implica, sim, numa atualização. As pessoas vão precisar comprar novos dispositivos. Tá? Tem esse fato. Só que eu acho que isso vai ser visto com muito bons olhos, porque a Apple, inclusive, até deixou a gente desnorteado, porque eles trouxeram tantas inovações, tanta coisa acontecendo de uma vez só, e aí eles trazem essa venda toda combinada dos seus produtos, inclusive até no tópico de monetização. Acho que essa forma de monetização ela acaba sendo muito mais evidente e eficiente do que outras formas que ainda estão sendo avaliadas e testadas. O Google mesmo, com a forma como ele vai monetizar esse uso de inteligência artificial nas suas buscas, né? Super interessante. E a ideia é que seja... Desculpa, João, mas só para tirar as dúvidas ignorantes aqui primeiro, tá? A ideia é que seja embarcado em toda a linha de produtos, iPad, iPhone, Mac. Sim, a Apple, o único produto que ela não citou foi o Vision Pro. Tá. Né? E quer aquela cara jogar fora também. Não, mas é engraçado. Apesar, ela não quer jogar fora. Inclusive, foi, se eu não me engano, o primeiro ponto da apresentação da WWDC. E é muito curioso, até fazendo um parênteses, eu sei que não é o tema exatamente aqui, mas quando a gente fala de interface, né, humano e computador, hoje a interface por excelência são os nossos smartphones, né, digamos assim, é o que está no nosso bolso, é difícil a gente abandonar e esquecer isso. Qual vai ser a próxima forma que a gente vai interagir com as máquinas? E apesar de todos os problemas que ainda existem, desconforto, a experiência que você tem num óculos desse, né, de realidade virtual aumentada, a maioria das pessoas que experimenta fica assim... encantada. Porque, de fato, é uma coisa surpreendente. Ela te transporta para uma realidade paralela no bom sentido. Né? Te mostra como se você estivesse, de fato, vivenciando aquilo. Então, a gente fala num potencial de exploração de outras experiências num nível, enfim, surreal. Mas, voltando para o ponto, ainda não foi anunciado, talvez por algumas questões relacionadas ao próprio desenvolvimento desse produto, mas eu não duvido que no futuro eles também vão trazer inteligência artificial para o Vision Pro. Faz muito sentido na proposta de valor deles. Então, assim, tirando o Vision Pro, nesse momento, eles anunciaram para toda a linha de produto deles. E aí é interessante, só para concluir minha fala, isso para mim só reforça como que a inteligência artificial deixa de ser um fim para ser um meio. Então, ela é o meio que você vai interagir com todos os outros dispositivos daquele ecossistema. E por que a Apple está mais bem posicionada do que todas as outras? Porque ela tem um controle absoluto, e isso obviamente pode ser visto com maus olhos, mas do ponto de vista de experiência do usuário, isso é ótimo, ela tem um controle de tudo que está relacionado à sua plataforma. Ela detém toda a plataforma, o controle de tudo. Exatamente. E isso que faz com que ela, por exemplo, seja muito mais confiável do que a Microsoft. Quando apresenta uma funcionalidade como Recall nos computadores que foram anunciados, né, na Build, que é o evento de desenvolvedores da Microsoft, as pessoas não confiam. E aí depois já foram levantadas uma série de questões relacionadas à segurança. Vou ficar mandando meus dados para a Microsoft e tudo mais. Cara, a Apple, ela cercou de todas as formas para evitar esse tipo de desconfiança. Então, até na questão da nuvem,
porque ela ainda vai ter ali uma parte de carga de trabalho de inteligência artificial que vai ser realizada na nuvem, ela deu um jeito de trazer um conceito novo, que é a nuvem privada. E a nuvem privada ela só roda em semicondutor da Apple, no sistema da Apple, com o sistema operacional da Apple, tudo da Apple. Então, assim, eles têm um controle absoluto de toda essa plataforma e a interface vai ser a inteligência artificial. Perfeito. João. O grande lance dessa história é que, no final, agora começa a ficar claro pra gente, mais claro, né? Assim, eu acho que a gente tinha um pouco desse posicionamento, mas a gente não sabia até onde a Apple ela poderia ir nessa questão da inteligência artificial. Ela poderia ter montado o LLM para ela distribuir para os demais, da mesma forma com que as outras fizeram. Ela poderia... Explica o que é LLM. LLM é o sistema de inteligência artificial, né? Como o ChatGPT é um LLM. Tá bom. Ela poderia ter montado o dela e ter distribuído para um monte de gente por aí, da mesma forma que o Google fez, enfim. Ela poderia também ter formatado uma estrutura de nuvem utilizando a GPU da NVIDIA. Ela não fez. Toda a estrutura de nuvem é dela, proprietária, com os chips dela. Absurdo. Então, assim, ela poderia ter caminhado de diversas formas. No final, o que a gente está percebendo agora está muito claro. A gente tem os players que vão estar muito mais voltados para a questão do B2B, para a questão do business to business. Então, se a gente pega lá Microsoft, ela vai ganhar dinheiro vendendo computador? Vai, mas é muito mais importante rodar o Copilot dentro de um Teams, dentro de uma empresa. Uhum. É onde ela vai conseguir se remunerar melhor. Você vai pegar a NVIDIA, enfim, a Amazon, todas elas a NVIDIA fornecendo serviços para essas nuvens, né, fornecendo as GPUs, a computação acelerada, e fornecendo eventualmente a nuvem para as empresas que desejam rodar os seus processos de inteligência artificial dentro das nuvens da NVIDIA, ou dentro do AWS, dentro do Azure. E você vai ter os players voltados para os consumidores finais. Então, assim, o ChatGPT, eu acho que como o Pedro pontuou, o ChatGPT, ele deixa de ser o fim, ele é o meio, e ele sozinho não consegue levar a OpenAI a ganhar dinheiro. O ponto é esse. Ele precisa da interface. E quem tem a interface, a melhor interface hoje, sem sombra de dúvidas, é a Apple. A Apple é a empresa do consumer tech ligado à AI. Essa vai ser a grande vencedora. E aí você tem a Alphabet naquele drama que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é como que a Alphabet vai conseguir acelerar o uso do AI no search. Ela vai perder receita no search no primeiro momento. Existe um risco por aí. A gente vai ver nesse segundo tri. Depois a gente vai ver no terceiro. E aí a gente vai começar a entender. O Meta, que de certa forma, ele já usa o AI dentro das ferramentas dele, mas o consumidor final do Meta não é a pessoa física, né? Não é o consumidor, não é você ali que está consumindo. O anunciante. É o anunciante. Sim. Então, ele também tá num espaço aqui até mais acinzentado, porque ele também cobra a tua assinatura, né? Porque no final das contas, não, mas eu quero ter o badge lá. Então, eu assino o Meta, né? Uhum. Como o Twitter também, no final das contas... Mas não é a maior parte da receita. Não é a maior parte da receita. Não, de longe não é. Mas tem. Mas ele, no final das contas, também tem um quê de B2B. Uhum. E usa muito AI. Então, assim, o cenário agora começa a ficar bem claro de quem são os players, né? A Apple realmente... E aí a gente teve uma discussão boa até no mês passado, né? Porque, no final das contas, a gente estava esperando um posicionamento dela. E a gente resolveu aumentar a posição de Apple no Tech Select. Deixamos super pesado, então estamos capturando todo esse ventão de cauda no Tech Select agora nesse mês. Aumentamos a posição porque a gente tinha na cabeça que, assim, alguma surpresa viria dali. E eu acho que veio da melhor forma. A parceria com a OpenAI existe, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é simplesmente as coisas funcionarem no iPhone por conta dos sistemas deles, né? O LLM próprio e esse ease of use, sabe? Essa facilidade de usar. Você vai ver sua mãe perguntando para Siri em algum momento, mas qual era a receita mesmo que a Lari me passou aqui? A Siri vai
trazer para ela. Ela até perguntaria se ela cozinhasse. Ah, bom. Sabe o que ela vai perguntar? Qual é a melhor série pra ela ver nesse momento? Pode ser. Não, que a Lari me falou. Me recomendou. Verdade, Que ele vai buscar lá nas mensagens, as mensagens que você mandou para ela. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, a gigantona de Cupertino vai fazer essa bolsa andar. E falo mais, hein? Setembro, no lançamento do iPhone 16, eu acho que a gente ainda vai ter mais surpresas. Então, no iPhone 16, em setembro, já vai ter a... Sim, Ai. o 15 Pro já vai rodar. Uhum. Né? Ele vai ter atualização do iOS, e o 15 Pro, ele vai para o iOS 18, o 15 Pro já vai rodar o sistema de inteligência artificial, mas muito provavelmente no 16 alguma surpresa boa vem por aí. Bem provável. Para uma empresa que estava enfrentando ao longo dos últimos trimestres queda na venda, isso é um belo atrativo para dar uma reversão. Porque o iPhone, ele é a maior linha de receita da companhia, né? Continua sendo. Então, assim, tinha parado de crescer a receita Sim. com o iPhone, e com isso a Apple entrou num big slowdown, né? Numa desaceleração grande. Então, acho que vem em ótima hora. Agora, eu queria fazer um comentário jocoso aqui. Se o iPhone já estava caro, sem AI, imagina com o dólar a 5,40 com AI. Lari. Por isso, assine o Investidor Global, onde a gente traz aí várias opções de investimentos atrelados ao dólar. Bom, E eu vou completar. Eu acho que eu vou preferir ter um iPhone do que dólares. Ele vai me trazer mais retorno com esse AI do que a gente imagina. agora, eu queria tirar uma dúvida, que é essa parceria com a OpenAI, né? Eles, pelo que eu entendi, então a OpenAI vai ser tipo, o ChatGPT, né? Ele vai ser tipo um plus na inteligência artificial da Apple, né? Que o usuário habilitando, ela supostamente teria um poder maior, né? A companhia, ela divulgou os detalhes dessa parceria, como que ficou o econômico ali da remuneração da OpenAI e da Apple nessa história toda? Não, mas tem fontes dizendo que a Apple não vai pagar nada para a OpenAI. Eu li isso. É isso aí. Quero entender como é que funcionaria, então. Que na verdade, gente, assim, a OpenAI, a ideia dela é vender o ChatGPT. Por isso que assim, me parece que o ChatGPT não é mais o fim, ele é o meio, né? Então, o conceito ali do ChatGPT, no final das contas, vamos integrar com a Microsoft, vamos integrar o nosso produto em outras plataformas para serem usadas e daí pensar em alguma monetização. Como que o ChatGPT monetiza hoje? Via assinatura. Ponto. Se você tem um telefone da Apple, um futuro iPhone 16, não sei nem se vai ser 16, né? Vai que muda o nome. Você vai usar e vai acessar o ChatGPT. Se você for assinante do ChatGPT, você vai remunerar a OpenAI. E tem um ponto dessa história também que nesse meio do caminho, a Apple vai levar 30% da assinatura do ChatGPT. Sério? De quem assinar via iPhone, por isso aí. exemplo. Nossa, cara. Se saiu bem, hein? E para a OpenAI, na verdade, ela sabe que ela precisa entrar nessa corrida, ela precisa desse hardware, ela precisa desse front, e ela entrou antes do concorrente, que é o Gemini, a gente pode dizer assim, que é da Alphabet. Então, para ela era muito importante dar espaço. Uhum. E até interessante, e você está comentando do passo, existem esses rumores, né, de uma parceria da OpenAI com o Johnny Ive, que era da Apple, designer da Apple. Exatamente, na criação, no desenvolvimento de um dispositivo de inteligência artificial dedicado. Ainda tá uma coisa meio etérea, né? A gente não sabe de nada, como que isso se está realmente se desenvolvendo ou não, mas é uma super porta de entrada para a Apple, para a OpenAI, né? E tá na mão de muito mais usuários do que talvez ela tenha. Por isso que na hora que você para pensar, é uma relação ali de ganha-ganha muito forte, né? E talvez até aprofundando um pouco mais, é uma relação de ganha até maior para a OpenAI, né? E aí, só um parêntese, é curioso essa questão da OpenAI, e eu acho que até explica um pouquinho os movimentos que aconteceram logo no dia, na WWDC, que caiu a ação da Apple.
e a gente que estava acompanhando via assim, a reação, como que o preço ia diminuindo à medida que o evento ia acontecendo e não se falava de inteligência artificial e nem mencionava a parceria da OpenAI. Quando eles mencionam a OpenAI, o papel dá um respiro, mas depois volta. Então, assim, o mercado também esperava, porque já vinha sendo anunciada a parceria da OpenAI com a Apple, eu acho que o mercado esperava que a OpenAI ia ter um palanque, sabe, um palco maior nesse evento da Apple, que não foi o que aconteceu. A OpenAI ela entrou ali de forma muito sutil, sabe? Temos uma ferramenta que depois pode ser opcional, né? Opcional, que pode depois ser trocada, eles não falando com essa palavra, mas por outros modelos no futuro, né? O cara da OpenAI falou isso? Não. O cara da Apple. Da Apple, exatamente. Então, assim, a Apple praticamente deixando claro a posição que ela tem em relação à OpenAI, que é uma posição muito acima do que a OpenAI, sabe? Então, assim, sim, a OpenAI é uma empresa importante. Sim, a OpenAI é quem está puxando inúmeras inovações quando você pensa nas LLMs que o João comentou, desse desenvolvimento, e não só LLMs, processamento de vídeo, áudio, por aí vai. Mas ela é um meio e não um fim. E eu acho que a Apple deixou isso bem claro com o posicionamento dela. Bora pro comprovente? Bora. Eu vou começar ele diferente, hein? Diferente. Primeiro que, assim, diante do dólar forte, né? O recorde do ano foi ontem. Hoje já tá abaixo do recorde. Mas a gente vai focar o comprovende de hoje em Estados Unidos. Mas eu queria começar não com um ativo. Eu queria começar com uma eleição. Estão prontos? Vamos. Então vamos lá. Assumindo que... Você ainda não tem um lado. Não, assumindo que a eleição vai ser quando ela será mesmo, que é novembro. Assumindo que a eleição será em novembro mesmo, você acha, João Piccioni, que Trump ou Biden vai vencer? Tem o que eu acho, tem o que eu gostaria. O que eu acho é que depois a gente teve um evento hoje que foi justamente sobre esse tema. Depois do evento, assim, eu vou mais porque eu acho. Eu acho que o Trump vai ganhar, mas deixa o Matheus falar. O evento te deu segundos pensamentos. Pra caramba, porque a eleição nos Estados Unidos é muito diferente. Serão pouquíssimos estados que vão definir. Né? Serão pouquíssimos estados que vão definir. E no final do dia, talvez fique para um estado definir, que é Pensilvânia. Se for isso, vai ser uma corrida muito apertada. Eu tinha um posicionamento de que o Trump ganharia. A gente teve uma conversa longa hoje sobre esse tema. E é uma casa que se coloca contrarian, né? Ou seja, contrária ao que todo mundo está falando. A maior parte das pessoas entende que o Trump vai ganhar. As pesquisas estão apontando isso. A casa entendia que o Biden ia ganhar. Com um Congresso dividido. Aliás, com um Congresso republicano, perdão. Ou seja, teria uma Casa Branca democrata e um Congresso republicano. Aí sim dividido. Isso é a projeção deles, sem viés político aqui. O que eles estão projetando em termos de pesquisa, eles têm base para isso, como as pesquisas estão sendo direcionadas. E ele foi muito convincente nos argumentos que ele apresentou, né? Acho que é um americano, né? Não é uma pessoa que, né, não caiu de paraquedas. E é um estudioso político, né? Ele é estudioso político falando sobre o tema. Eu ainda entendo que no cenário atual a chance do Trump ganhar é muito elevada, fosse hoje a eleição, mas é que isso vai caminhando, né, ao longo dos próximos meses. Então, existem muitas coisas que podem acontecer. Normalmente, o mercado começa a ganhar tração nesse tema a partir de agosto, com as convenções e oficializações das candidaturas, porque hoje eles são candidatos não oficiais. Não tem mais ninguém competindo com ele nas primárias, mas eles são candidatos ainda não oficiais. O Trump tem os problemas na justiça, que não necessariamente vão afetar, né? Tem algumas pessoas que falam que vão, eu acredito que não, porque está muito entrincheirado os eleitores. Claro, se você perguntar, o fato do presidente americano ter sido condenado num processo afetaria a sua decisão? Muitas pessoas vão responder que sim, afetaria, mas no final do dia, na hora, não necessariamente isso vai afetar o posicionamento delas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, vai ser uma eleição muito fechada, eu ainda acredito que ele vai ganhar, o Trump,
né? E tem grandes chances do Congresso inteiro virar republicano mesmo. Mas eu não descartaria esse cenário alternativo, né? São sempre cenários e probabilidades associadas. E assim, essas probabilidades agora estão muito próximas, né? Uma das outras. Assim, então, assim, é coisa assim, de 52, vai ser muito apertado mesmo essa corrida. Mais do que 2020, talvez. Mais do que foi. Então, assim, independente de qualquer coisa, né? Vai ser a primeira corrida americana em que os dois candidatos já ocuparam a Casa Branca. Já tivemos em que um já ocupou, o outro não. Um incumbente, né? Enfim. Mas o que os dois já ocuparam, né? O Trump já ocupou e o Biden está ocupando, é a primeira vez. Sendo o caso do Trump ganhar, vai ser a primeira vez em mais de 100 anos que um presidente volta para a Casa Branca depois de ter perdido uma eleição. Então é um momento diferente da história mesmo. É uma coisa bem única para a história americana. Como eu falei, eu acredito que ele vai ganhar, vai levar essa eleição, mas vai ser uma coisa muito apertada mesmo. E, como eu falei, vai ser para poucos estados. Poucos estados. A gente está falando de quem? A gente está falando do Arizona, a gente está falando do Novo México. Novo México não. Arizona, Nevada, perdão, Novo México não. Novo México está bem definido. Nevada, Arizona, a gente está falando de Pensilvânia, principalmente, Wisconsin e Michigan. É isso, eu acho que são esses pouquíssimos estados. A gente pode falar de um ou outro ali no meio oeste, ou não, aliás, no Rust Belt, né, americano, mas, grosso modo, pouquíssimos estados. E daí, ali, da mesma maneira que foi em 2020, pouquíssimos votos viram o jogo, porque é o winner takes all. Então você ganhou por 1.000 votos, é que nem o Bush na Flórida em 2000, né, assim, em 1999, 2000, enfim. Na virada ali do milênio, né? Foi pouquíssimos votos na Flórida, levou o Estado e ganhou a eleição. Ninguém sabia até, aí ficou aquele negócio de judicializar, enfim. Então vai ser uma coisa super apertada e vai começar a fazer preço a partir de agosto. Muito bem. Pedro? A minha opinião? Assim, eu não participei desse evento, mas a visão que eu tenho também é muito parecida, né, com o que eles trouxeram. Acho que o Matheus falou muito bem, eu nem vou falar muito aqui porque eu não tenho muito a complementar, mas acho que sim, o Trump, independente da visão política, o Trump ele tem uma chance muito maior de ganhar nesse cenário que a gente está atual dos Estados Unidos. Concordo com você, fazendo o adendo de que estou muito longe de ser uma analista política, né, de ter o conhecimento que vocês têm neste assunto. Entretanto, eu acho que o custo de vida alto está incomodando muitos americanos. Então, acho que alguma mudança seria demandada pela sociedade. Mas apesar dos dados econômicos estarem fortes, a herança inflacionária prejudica muito, como aconteceu com o Jimmy Carter. Machuca muito. Exatamente. E é claro, o tema deste podcast, né? Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Apple. Começando por você, João. Bom, acho que a gente já fez aqui um pitch de venda de Apple. Sou extremamente comprador. Aí, como eu falei, aumentamos o peso nas ações e a gente até debateu se a gente não deveria ir além dentro do Tech Select. Acho que vai acabar puxando bem essa bolsa americana. Muito bem. Você, Matheus? Compro também. Compro. Tá recomendado no M5M lá. Muito bom. Eu também compro Apple. Eu gosto. E, por último, assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Microsoft? Eu sou comprador também. A gente tem peso pesado dentro do Tech Select. Microsoft é isso, né? Agora a gente começa a definir quem são os players e em quais canais, né? A Microsoft é um grande player no B2B. Né, com business, assim, o Copilot é importante para a plataforma deles. Eles têm a Azure também, que é muito relevante, né? Todos os processos do ChatGPT são feitos dentro do Azure, né? Todo o treinamento dos modelos, enfim. Então, me parece que é sim um player que a gente precisa levar em consideração. Você, Matheus? Compro também. Também compro. Muito bem. Não vou chover no molhado, eu usaria os mesmos argumentos que você, João. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio 100% dedicado ao cenário internacional. Caso você não tenha se inscrito ainda nessa lista aqui para você conhecer mais o Investidor Global, eu recomendo que você o faça.
O link tá na descrição ou QR Code na tela. Lembre-se, é loucura ter todos os seus investimentos concentrados apenas no Brasil. Os últimos dias provaram isso. Exatamente. Pessoal, muito obrigada, João, Matheus e Pedro. Primeira vez aqui no podcast, Obrigado, né? Lari, Espero foi um que a prazer. primeira de muitas. Sem dúvida. E a você, meu muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Um abraço.